Você vai assistir agora mais uma produção do site Espiritismo BH. Bom proveito! Espiritismo BH tem a satisfação de receber o nosso querido companheiro Haroldo Dutra. Hoje ele veio aqui nos conceder uma entrevista sobre o tema O Advento do Espiritismo para a Humanidade. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, Marcelo. Haroldo, o Espiritismo não chegou à Terra por uma só voz, mas por muitas. Podemos considerar esta uma estratégia dos planos superiores sob o comando de Jesus? Sim. E essa questão, na verdade, Marcelo, pode ser vista sob dois ângulos diferentes. Num primeiro ângulo, nós encontramos no início do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma revelação de que a coordenação do nosso sistema solar está nas mãos de uma pleiade de espíritos superiores, espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros divinos. Isso nos deixa já de pronto uma grande lição. Teremos que aprender a trabalhar em grupo, em pleiade. E não poderia ser de outra forma a revelação da doutrina espírita, senão por uma pleiade. Essa pluralidade, esse número enorme de espíritos que contribuíram com a sua experiência, com a sua sabedoria, com a vivência deles, faz com que a doutrina seja uma doutrina rica, com muitos ângulos, porque cada espírito trazia uma vivência específica. Vamos imaginar Santo Agostinho, Fênelon, próprio João Evangelista e tantos outros viveram em ambientes diferentes, em épocas diferentes e trouxeram a sua experiência pessoal para engrandecer, para enriquecer a revelação espírita. Então esse é um primeiro ângulo. Num segundo ângulo, nós podemos pensar a doutrina espírita sendo trazida por diversas vozes da seguinte maneira. Sabemos que o Espiritismo é a terceira fase da revelação da lei divina. Ora, Deus é perfeito. Perfeito, soberano e infinito. Se Ele é infinito em sabedoria e em amor, os caminhos, as etapas que nós temos que percorrer para chegar a Deus são infinitas. Portanto, quanto mais ângulos, quanto maiores forem as perspectivas, quanto maior o número de abordagens da lei divina, mais completa será essa apreciação. Não podemos ter apenas um ponto de vista. É preciso um conjunto. Porque uma criatura só, por mais superior que ela seja, não consegue abranger o Criador e a lei divina em toda a sua pujança, em toda a sua grandeza. É preciso um conjunto de pontos de vista. É mais ou menos aquela história do elefante, né? Colocaram um elefante e cada um apalpou o elefante, um na lateral direita, o outro na lateral esquerda, o outro atrás, o outro na frente. E cada ângulo que você encara esse elefante revela um detalhe sobre esse elefante. Isso é que é o bonito da doutrina espírita. Esse conjunto de espíritos, cada qual enfocando um aspecto específico, contribuindo para uma abrangência da doutrina, que é uma abrangência extraordinária. É porque tem aquela história das três revelações, né, Haroldo? A primeira com Moisés, a segunda com Jesus. Você quiser falar um pouco sobre isso? Sim, é interessante. No livro Consolador, também ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a pergunta, salvo engano, questão 312, Emmanuel diz que, na verdade, as três revelações são três fases da revelação divina, da lei divina. Porque a lei divina, Marcelo, é una. É una. Se nós tomarmos o Livro dos Espíritos, no capítulo, terceira parte das leis morais, a última lei é a lei de justiça, vírgula, de amor e caridade. Mas lei está no singular. É verdade. Está no singular. Porque a lei divina não é só justiça, não é só amor, não é só caridade. Ela é una. Então nós
aprendemos com a doutrina espírita que o amor, a misericórdia e o perdão fazem parte da lei de justiça divina. A justiça divina engloba inclusive o amor e o perdão. É uma lei. Mas nós não tem como, não havia como, seria, digamos, uma falha pedagógica se a espiritualidade trouxesse toda a lei de pronto, de uma vez só. Então divide-se em etapa. Tivemos um primeiro estágio da revelação da lei divina, onde as bases da lei divina são trazidas por Moisés e por outros missionários que encarnaram na nação hebraica. Depois temos a figura central de Jesus, que é o governador espiritual do orbe, revelando aqueles aspectos centrais da lei divina, que é o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade. E depois a doutrina espírita, trazendo aí uma terceira fase. Agora uma abordagem no sentido da reflexão, do entendimento, da meditação sobre a lei divina. É como se nós agora tivéssemos maturidade intelectual para refletirmos sobre a lei divina. Para perscrutar um pouco mais, né? Para entrar mesmo a fundo. Então são fases. E à medida que a evolução vai prosseguindo, nós vamos alcançando outros aspectos também da lei divina. Porque a lei divina é inesgotável, como o próprio Deus. Ou seja, nem tudo está revelado. Nem tudo. Tem muito ainda para a gente saber. É o que nós falamos, essas etapas que nos conduzem a Deus. Porque se nós chegássemos em Deus, seríamos como Ele. Isso é impossível. Só Deus é perfeição absoluta, só Deus é bondade absoluta, só Deus é amor absoluto. Nós sempre estamos em jornada. Sempre estamos no caminho que conduz a Deus. Isso é importante. E é um caminho infinito, graças a Deus. Graças a Deus. Senão a evolução não seria saborosa. Exatamente. E nós podemos afirmar que o Espiritismo surgiu no tempo certo, ou seja, Jesus poderia ter antecipado as suas bases? Jesus, como governador espiritual do orbe, investido de responsabilidades que nós não somos nem capazes de avaliar, evidentemente, com a permissão do próprio Deus, poderia alterar o planejamento. Mas nós não acreditamos nisso. Porque a sabedoria de Jesus é tão grande, e a sabedoria dessa pleiade que governa o sistema solar é tão grande, que eu não acredito em falha de planejamento. E eu me recordo, Marcelo, de ter lido no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma frase que é uma palestra que Ismael dá para alguns espíritos que iriam reencarnar na França e posteriormente no Brasil com a missão de desenvolver o espiritismo. E ele cita uma frase, eu gostaria de pedir permissão para ler essa frase. É uma frase pequena. Isso está... Essa reunião de Ismael com esses espíritos, e um desses espíritos era o Bezerra de Menezes. Ele acabaria se reencarnando no Brasil e tendo o nome de Bezerra de Menezes. Essa reunião se deu por volta de 1822, 1827. Ismael inicia a reunião dizendo o seguinte: irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Bom, aqui eu fiquei curioso. Porque a doutrina, Kardec codifica, o Livro dos Espíritos sai em 1857. Se você coloca 100 anos, que são os 100 anos preparatórios, dá 1957. Se você adiciona mais 100, nós temos 2057, que é a data colocada por Emmanuel, numa entrevista, em que o Chico, perguntam para o Chico, em que ano mais ou menos